Olá, meu irmão querido, minha irmã amada, prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Hoje, capítulo 21 de Jeremias, o castigo de Deus. Assim direis a Zedequias: e eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E à casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor. Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo o que está em redor dela. O castigo de Deus. Gostamos mais de falar e de ouvir sobre o amor e a misericórdia de Deus, mas a mensagem dura para o povo de Israel no capítulo 21 de Jeremias era sobre o juízo de Deus. Chegou o momento da prestação de contas, chegou o momento de receber o castigo. E Deus escolheu Nabucodonosor, rei de Babilônia, para exercer o seu juízo. Guerra, dominação, cativeiro, o que esperava o povo traria muito sofrimento. Era juízo contra a casa real, era juízo contra os falsos profetas, morte, guerra, morte pela guerra, morte pela peste e no final o cativeiro. Mas por que muitas vezes as pessoas sentem-se castigadas por Deus? Na experiência de Jeremias 21, era o castigo para um povo que não se arrependeu, um povo que obstinadamente se entregou à idolatria, se entregou ao pecado, desagradou a Deus. Um Deus que por várias vezes chamou, repreendeu e convidou ao conserto. Um Deus que estava disposto a refazer um povo que continuou obstinado no pecado. Castigo para o povo que não se arrependeu. No capítulo 21 de Jeremias, nós vamos ver de modo bem claro que Deus enviou o castigo para quem fez as escolhas erradas. E agora o povo podia escolher entre o ruim e o pior. O versículo 8 diz: assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. No caso de Jeremias 21, o caminho da morte era o caminho de morrer na guerra ou morrer pela peste. Mas aqueles que se entregassem ao dominador teriam pela frente uma vida difícil de cativeiro, uma vida de escravidão. É assim, quando vêm as consequências sobre os atos que desagradam a Deus, eles são ruins ou são piores? Castigo para quem pratica a injustiça. Mesmo em meio de tanto juízo, o Senhor manda um recado à casa real dizendo: julgai justamente pela manhã, julgai pela manhã justamente, livrai o espoliado da mão do opressor. O castigo de Deus veio sobre um povo que esqueceu de praticar a justiça. E por último, esse texto nos mostra de maneira bem clara que o castigo de Deus veio sobre um povo como consequência das suas más ações. Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações. Quando Deus vem com a sua justiça sobre nossa vida, a justiça de Deus não chega antes do que o convite ao arrependimento. Eu não sei, meu amigo, não sei, meu irmão, qual é a situação da sua vida, mas é tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar aos caminhos de Deus. É tempo de voltar o seu coração ao Criador antes que chegue o tempo das consequências.
Deus é amor, mas Deus é justo. Colha na sua vida frutos de arrependimento e não frutos de um obstinado pecado. Que Deus nesta manhã, nesse dia, faça renovo em sua vida, graça e paz da parte do Senhor Jesus.